Isso é coisa do mundo, isso é coisa de crente, isso é coisa de Deus, isso é coisa do diabo. Esse discurso tem a ver com uma questão muito importante, a relação entre Cristo e a cultura. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sejam bem-vindos ao canal do Somos Universitários Missionários. Eu sou o Marcelo Santos. Antes mesmo da gente começar o assunto de hoje, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, isso vai nos ajudar. Dê também a sua curtida, o seu like, isso é muito importante para nós. Você vai estar ajudando o nosso ministério, ok? Cristo e cultura. Esse tema é o que está por trás dessa questão. Isso é coisa do mundo, você não deve fazer isso porque isso é coisa do mundo, isso não é coisa de cristão. E o jovem, o universitário cristão, ao se deparar no ambiente universitário, ele se depara com várias questões desse tipo, não é mesmo? O que eu posso fazer como cristão? O que eu não posso fazer como cristão? E a gente tem as mais diversas posições, desde aquela pessoa que se fecha completamente para todas as expressões culturais, até aquele que se perde completamente em todas as práticas possíveis. O teólogo Richard Niebuhr escreveu um livro justamente sobre esse tema, a relação entre Cristo e a cultura. E ele identifica 5 posições que os cristãos tomaram ao longo dos séculos em relação a esse tema. Uma é a posição Cristo contra a cultura. É a posição de que se você é um cristão, você tem que fugir de todas as manifestações culturais, de tudo que se faz na sociedade, porque o mundo jaz do maligno, então toda forma de arte, cinema, teatro, as vestimentas normais são abolidas e o cristão vive numa contracultura ou numa subcultura. Muitas igrejas, muitas comunidades religiosas hoje em dia ainda vivem isso, ainda praticam isso. Talvez você tenha tido sua origem numa comunidade assim. Do outro lado, existe a postura do Cristo da cultura, que identifica tanto o cristianismo com a cultura que já não há mais diferença nenhuma. Há uma total acomodação a tudo aquilo que se faz na sociedade. É o caso de igreja, é o que se chama de cristianismo nominal, em que ser cristão é apenas algo que faz parte da cultura, que faz parte da sociedade, então não há diferença entre ser cristão e ser ocidental, por exemplo. Existe também a questão de Cristo e cultura em síntese. Ou seja, existe um ambiente, existe algo que pertence a Cristo, ao reino de Deus, existem as coisas que são do mundo, as coisas normais, naturais, da natureza, mas essas coisas vivem em harmonia, cada um no seu quadrado, digamos assim. Existe uma outra visão ainda, a quarta visão, que é Cristo e cultura em paradoxo. Isso se expressa muitas vezes na pessoa que vive um conflito entre aquilo que ela aprende na igreja, aquilo que ela sabe ser verdade como um conceito de fé, e aquilo que ela vai se deparar então no mercado de trabalho, na sociedade, na academia, e ela vive então nesse conflito, quase uma esquizofrenia entre o que ela sente e o que ela pratica, entre o que ela crê e o que ela aprende da ciência. Por fim, existe o conceito de Cristo transformando a cultura. Esse é o conceito que quando a gente lê o Niebuhr, a gente percebe que ele é mais simpático a esse conceito e é o conceito que eu adoto também, que é o seguinte, a seguinte compreensão. Toda a cultura humana ela tem as marcas da imagem de Deus dela, da criação de Deus, tem coisas boas. Toda a cultura humana também tem as marcas do pecado, então tem coisas negativas. E Cristo, a mensagem do Evangelho, pode redimir a cultura, pode transformar a cultura. Então esse é um sentido que nos coloca em missão. Então, muito mais do que se perguntar, devo ou não participar de tal coisa, de tal evento, devo ou não praticar tal coisa, a questão é como eu posso
levar Cristo para dentro dessa manifestação cultural e transformá-la e ajudá-la a alcançar o seu pleno potencial. Eu acho que essa é a postura mais frutífera e mais adequada que a gente pode ter como universitários missionários. Cristo transformando a cultura. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Que Deus abençoe a todos vocês.